Olá! Hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E quem vai dar esse assunto para vocês sou eu, Tássila Derek. É um assunto, que todo mundo gosta de estudar aqui, quem faz história. Então vamos nessa. Para começar, a gente pode começar listando 4 pontos que foram decisivos para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. E o primeiro deles é o Tratado de Versalhes. O que foi esse Tratado de Versalhes? Ele foi assinado logo após a Primeira Guerra Mundial e o intuito dele era informar quem foi aquele país, aquelas pessoas que foram responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, aquelas que iriam arcar com as consequências, iriam ser condenados, enfim. E o país, que foi decidido como grande vilão, como causador da Primeira Guerra Mundial, foi a Alemanha. E esse ato de acusar a Alemanha, de condená-la, não só acusá-la, mas condená-la como a grande responsável e a grande culpada e perdedora da Primeira Guerra Mundial, foi um fator que desencadeou essa vontade de revanche, de realizar uma segunda guerra, de mostrar ao mundo, que é uma potência sim, de que não deveria sair humilhada da maneira que saiu. E, além disso, ela foi obrigada a pagar multas altíssimas para aqueles países que foram prejudicados. Então, é no meio desse ambiente, de revanche e até mesmo de patriotismo que surge na Alemanha, que Adolf Hitler surge como grande eloquente, um homem que convence massas, e introduz justamente essa ideia de que a Alemanha é o país superior, os arianos são aqueles seres humanos superiores e que eles merecem se vingar. Então é a partir daí que surge, foi não só a partir daí, mas o Tratado de Versalhes, ele foi um ponto muito importante para que essa mentalidade, essa política, essa via de pensamento acontecesse. Em segundo lugar, temos a crise de 29. Bom, a crise de 1929, ela vai influenciar para que a guerra aconteça no olhar econômico. Nós temos ali os Estados Unidos, que até então está tentando se recuperar economicamente, da queda da Bolsa de Valores, que afetou todo o mundo, e os Estados Unidos está tentando se reerguer. E o que acontece? Ele tenta uma conversa ali, ele ajuda e até incentiva a guerra, a gente vai ver posteriormente, de que a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi puramente econômica, Teve ali a motivação política, social, enfim, mas principalmente essa motivação econômica causada pela crise de 29. E o terceiro ponto é a ascensão de regimes totalitários na Europa. A gente vê ali que na Itália, a gente vê a ascensão de Mussolini, e a gente vai ver depois que essa conversa de Mussolini e Adolf Hitler, ali até no Acordo de Munique, a gente vai ver já, foi um ponto decisivo para que a Segunda Guerra eclodisse, Então a gente tem fatores importantíssimos, que nessa época o fascismo, o totalitarismo, ele ascende fortemente na Europa. E por último, nós temos a Revolução Russa, que deu origem à União da República Socialista Soviética. A gente já vê que a Rússia e a Alemanha, eles são países que têm ali um conflito, assim, eles trocam farpas, nem que sejam diretamente. Então a gente vê que há esse conflito e que essa guerra irá acontecer, é inevitável. E esse atrito da Alemanha com a Rússia, ele foi muito influenciador nesse quesito de a Alemanha iniciar uma guerra. E a gente vai para os desdobramentos. O primeiro dele, que eu falei há pouco, é o Acordo de Munique. O que foi esse Acordo de Munique? Foi o acordo entre alguns países da Europa, os principais, a Alemanha e a Itália. E o que esse acordo concedia, Ele dizia que a Alemanha poderia anexar outros países, algumas regiões da Tchecoslováquia, e ao ter, esse aval de poder anexar essas outras localidades da Europa, a Alemanha vê como uma oportunidade de começar o espaço vital. O que é esse espaço vital? É conquistar todos os lugares da Europa, do mundo, onde haviam arianos. E esses arianos era aquela raça superior.
a raça de pessoas brancas, né, ali nascidos alemães, ou então na área da Europa, que eram todos superiores, né, a outras raças, a outras pessoas. Então, esse processo de anexar novos territórios e começar ali essa busca pelo espaço vital, né? A busca por unir toda a nação ariana, toda a raça ariana, demonstrando que a Alemanha é superior, é a maior que temos, né? Então aí a gente vai para o nosso segundo ponto, que aconteceu em 1939, o Pacto Nazi-Soviético. A gente sabe que a União Soviética e a Alemanha têm conflitos esses muito fortes que vão influenciar, né, os desdobramentos da guerra. Mas em 1939 há essa tentativa de paz, né, de evitar esse conflito, de evitar por pelo menos mais tempo, para que não eclodisse logo de cara. E o que acontece? É o Pacto Nazi-Soviético. É bom a gente se atentar a essa palavra pacto, porque foi um pacto e não uma aliança. Eles ainda continuavam como inimigos, né, não declarados, mas ainda assim tinha aquela tensão. E esse pacto dizia de que nem a Alemanha, nem a União Soviética poderiam se atacar. Então era como se fosse um tratado de paz, né, mas que durou pouco tempo, como a gente vai ver. E logo após ter estabelecido esse pacto de não agressão com a União Soviética, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Então ela começa esse processo de expansionismo, né? Atrás do espaço vital, atrás de pessoas arianas, atrás de extinguir também todas aquelas pessoas que não são arianas. A gente vê aí o grande números, né, de vítimas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, vários milhões de judeus mortos, milhões de pessoas negras, pessoas com deficiência, enfim. É uma parte muito triste da história, né? Mas que é muito importante a gente entender os seus desdobramentos políticos. E aqui, em 1939 a 1940, a gente tem um avanço da Alemanha por toda a Europa por meio do Blitzkrieg. O que era esse Blitzkrieg? É uma palavrinha alemã e ela quer dizer o quê? Quer dizer uma guerra relâmpago. A Alemanha chegava nos territórios, né, as tropas alemãs chegavam nos territórios e invadiam de surpresa. Não tinha ali nenhum aviso, os países não ficavam sabendo que a Alemanha estava vindo. Então aqui nessa área aqui são todos esses espaços que a Alemanha conquistou. Então esse período de um ano, de 1939 a 1940, foi um período muito decisivo, porque mostrou, né, que a Alemanha estava preparada assim para a guerra e ela estava lutando para vencer, justamente querer a sua revanche, querer mostrar ao mundo para o que veio. E aí ela invade a França. E a França, ela é dividida em duas. A primeira, a França aqui nazista, onde está as letrinhas A, B e C, né, que elas contribuíam e colaboravam com o nazismo. Era a França nazista, por assim dizer. E o segundo era a França resistente, aquela França que ainda não havia sido invadida, né, efetivamente pelas tropas nazistas. Então a gente vê o avanço efetivo da Alemanha nazista, do Partido Nazista pela Europa. E aí a gente tem os países do eixo, né, os grandes polos opostos. O primeiro é o Tratado Tripartite. Qual é esse Tratado Tripartite? São os países que se juntaram para lutar na guerra, para poderem se ajudarem. E esse tratado, ele vem recorrente, né? Que antes disso a Alemanha tentou invadir a Inglaterra, mas ela não conseguiu. E foi, inclusive, uma das primeiras derrotas da Inglaterra nesse período de tempo, né? Porque ela havia sido muito forte e etc. Entretanto, a Alemanha tenta estar ali por água, né? Enfim, tem todo um desdobramento que influenciou para que a Alemanha tivesse sua primeira derrota ali nesse contexto. E aí a gente tem o Tratado Tripartite, que une os países da Alemanha, Itália e Japão.
Aí você se pergunta, o Japão, que está lá, está bem longe desse conflito. Bom, o Japão, nessa época, ele era um grande império, o Império do Sol, e ele era muito importante ali, ele tinha muitos recursos, e foi muito importante para a Alemanha esse apoio do Japão, esse apoio desse império. Depois, nós temos os aliados, que são os países, né, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. E, além disso, além de ter os Estados Unidos, a Inglaterra e a França como inimigos, com tropas combatentes, a Alemanha também tinha a União Soviética, porque ela vem e invade a União Soviética em 1941. E depois disso, nós temos a Batalha do Stalingrado, né, que é justamente quando a Alemanha perde força bélica, força das suas tropas, e acontece ali o enfraquecimento da Alemanha. E os soldados soviéticos, eles avançam em direção a Berlim, eles buscam retirar as tropas nazistas do território russo. Há toda ali essa comoção, essa disponibilização, né, de outros países para invadir, para tirar a Alemanha ali da Europa, dessa parte da Europa em que ela invadiu. E acontece o dia D, que é o dia em que as tropas dos aliados, da Alemanha, da França e dos Estados Unidos marcham, né, em direção a Berlim, marcham ali para retirar as tropas da Alemanha nazista. A União Soviética, né, como eu falei, chegou primeiro a Berlim e a Alemanha então se rende, né? A Itália foi a primeira a se render a essas tropas dos aliados. Só que a União Soviética saiu como a grande benfeitora, já que ela foi a primeira a chegar lá em Berlim, né? Tem até uma imagem onde ela tem uma bandeira da União Soviética num dos prédios do governo da Alemanha. Então a gente vê ali que a União Soviética saiu com um grande holofote, né? E aí a gente tem a Guerra no Pacífico, que é justamente o ponto decisivo em que os Estados Unidos entram na guerra. O Japão, como sendo, né, o grande império ali ele ataca a base americana de Harbor, no Havaí, que é uma base dos Estados Unidos. E ele usa isso, os Estados Unidos, usa como um pretexto para finalmente entrar na guerra. A história conta, né, que esse foi o grande ato decisivo para que os Estados Unidos finalmente entrassem na guerra e levassem sua força do exército, sua força bélica, enfim. E depois da Itália se render, né, ser o primeiro país a se render, depois a Alemanha, o Japão ainda continua tentando vencer a guerra, né, continua lutando, e ele só vai se render depois das bombas chamadas, né, de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas jogadas lá no Japão, e é finalmente que o Japão se rende, depois dessa guerra no Pacífico, né, travada com os Estados Unidos. E aí a gente tem o Tratado de Paris, que foi o tratado assinado na cidade de Paris, que dizia, né, quem é que saiu como vencedor, quem é que saiu como perdedor. E justamente, né, a Alemanha saiu mais uma vez como o país que foi vencido. Ele foi proibido, né, de desenvolver algum tipo de arma. Isso vai trazer arma atômica, né, bomba atômica, enfim, ter assim um armamento bélico forte. E isso vai influenciar mais tarde, né, esse Tratado de Paris, influenciar a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela mudou muito a geopolítica do mundo. Ela fez com que foi o início ali da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Rússia. Então, ela vai surgir daí. E aí nós temos também o Tribunal de Nuremberg. O que é esse tribunal? Foram onde o alto escalão do exército ali da Alemanha foram julgados, né, cerca de 24 pessoas, e eles foram julgados por inúmeros crimes de guerra. Foram julgados por crime contra a paz, crime contra a humanidade, por todas as atrocidades, né, que praticaram com os judeus, as pessoas que eles não consideravam ser arianas, serem da raça superior.
E aí nós podemos dizer que a Segunda Guerra, né, finalizou. Só que a gente precisa entender também essa influência que a Segunda Guerra Mundial teve no mundo. A gente vê que mudou totalmente os nossos modos de pensar, né, das sociedades contemporâneas. Foi um ato muito importante e que desencadeou outros conflitos, que a gente vai ver mais para frente quando a gente vê a nossa videoaula de Guerra Fria. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês possam ter entendido, compreendido. Se não, podem mandar mensagens, podem nos procurar por e-mail, enfim. Sempre é um prazer ajudar e responder as suas questões. É isso, um beijo, tchau, tchau.